Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos. Você está aqui no canal Sistema de Ensino Monte Carlo e aqui, como sempre, o professor Eduardo. Não esquece de deixar o seu like, seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal do professor, torne-se inscrito. Ajude a democratizar o ensino público, porque é a única forma de tornarmos um mundo melhor através do conhecimento, né? Através da escolarização. Através do tanto dos ensinos de humanas como de exatas e letras, né? Eu considero exatas e letras mais para instrução do dia a dia, mas são as matérias de humanas que ampliam o seu senso crítico e de percepção social, tá? Então é isso. Faço esse apelo. Compartilhe os conteúdos aqui do canal do professor para que o YouTube entenda a importância, né, desses conteúdos aqui para a plataforma e para você, estudante. Sem mais delongas, nós vamos hoje dar continuidade ao nosso assunto Roma Antiga, ao nosso módulo de História, e hoje nós vamos falar sobre o período republicano de Roma, né? Ou a República Romana, que em tese ou em síntese era uma república para poucos. Por que ela era uma república para poucos? No final do século VI a.C., o domínio etrusco chegou ao fim, tá? O mais provável é que os reis etruscos tinham perdido o apoio da aristocracia romana e se enfraquecido com a oposição dos plebeus. Lembra-se que durante a monarquia, os plebeus eles andavam insatisfeitos, né, com a forma de Roma fazer política, e por eles não terem acesso às decisões, então o clima de insatisfação já estava muito predominante, tá? Com o fim da monarquia em 509 a.C., o governo de Roma passou a ser uma república. E república é uma palavra derivada do latim res publica, que significa coisa pública. Porém, essa coisa pública tinha um sentido diferente daquele que usamos hoje, tá? Na nossa sociedade, atualmente falando, um bem público é aquele que pertence a uma coletividade. Por exemplo, um parque pode ser utilizado por todas as pessoas, enquanto um bem privado, ao contrário, pertence a um indivíduo, tá? Ou seja, tudo aquilo que é de livre acesso da sociedade, seja uma praça, um parque, um jardim, existia muito no período colonial os passeios públicos, né? Então, aquilo ali é um bem da comunidade. É diferente daquilo que é privado, geralmente cercado por muros, né, que só uma pessoa tem acesso. Na República Romana, por sua vez, coisa pública significa que o Estado deixava de pertencer ao rei para ser administrado pelos cidadãos, que no início eram apenas os patrícios. Lembra-se que patrícios eram os que se consideravam os, os descendentes, os descendentes diretos daqueles que haviam formado ou haviam construído o princípio romano, né? Aqueles habitantes que chegaram na cidade, nas beiras do rio Tibre, e começaram ali a fundar as sociedades, né? Que futuramente aquele conjunto de sociedades ia se formar o que seria Roma na antiguidade. Então os patrícios eles se consideravam descendentes desses povos imigrantes, tá? E eram eles que tinham acesso direto à formação das leis que iriam regir a política, coisa que os plebeus não tinham acesso. No período republicano, os antigos reis foram substituídos por dois cônsules. E esses cônsules eram escolhidos pelos patrícios no Senado e auxiliados por magistrados e pela Assembleia, que estavam divididas da seguinte forma. Você tinha a Assembleia de Cúria, a Assembleia de Centúria e a Assembleia da Plebe. Então, de certa forma, os plebeus eles participavam da Assembleia, mas existia um problema. Eu vou descrever melhor
mostrando o grau de participação de cada uma dessas assembleias. Começando pela Cúria, os cidadãos eram divididos pelo local de origem ou residência. Tá? O de Centúria era a divisão dos cidadãos de acordo com a riqueza e a participação do exército, ou a sua participação nas Forças Armadas. Tá? Então essas duas assembleias, ela tinha um privilégio por acesso local de residência e um acesso a bem material e a sua participação nas Forças Armadas. E a Assembleia de Plebeu, do plebeu, da plebe, era formada apenas pelos mesmos, né, plebeus. Eles até podiam eleger os magistrados, mas não podiam exercer cargos políticos, direito que era exclusivo dos patrícios. Então eles tinham até um representante, mas eles não formavam opinião. Já a divisão dos magistrados, você tinha os questores, que cuidavam principalmente do tesouro público, os edes, que tomavam conta do serviço público, né? Que serviços públicos seriam o abastecimento da cidade, segurança, pavimentação de ruas e organização de jogos públicos. Por sua vez, tinham os pretores, que eram responsáveis pela justiça, os cônsules, que eram responsáveis pelo comando do exército em tempos de guerra, além de presidir o Senado e os comícios. E os censores faziam a contagem da população, controlavam a conduta do cidadão e supervisionavam as despesas públicas. Então você observa que são camadas de magistratura bem definidas e cada uma com a função de fiscalizar, né, o que era feito nas assembleias. E os constantes abusos de poder por parte dos patrícios levaram a população plebeia a exigir uma efetiva participação política em Roma, porque como eles não se sentiam representados, né, ou eles não tinham voz ativa, e tinha o peso do abuso de poder. Então o nível de insatisfação ele ainda permanecia. Além de não participarem do Senado, os plebeus também tinham pouco peso na Assembleia. Como o voto nessas assembleias era censitário, né? Quanto mais rico fosse o cidadão, mais valia o seu voto. Assim, os patrícios e os clientes eram aqueles que tinham um pacto de fidelidade, né, com os patrícios. Votavam primeiro, e quando atingiu a maioria, a votação se encerrava, mesmo que muitos não tivessem votado. Então, sempre que havia uma questão a ser votada, patrícios e clientes votavam primeiro por privilégio, né? Privilégio de moradia e privilégio de aquisição de bens e participação no exército. Então eles votavam junto numa questão que era, como eu posso dizer, de interesse particular daquele grupo. E quando chegava a vez do plebeu votar, ou do grupo da Assembleia dos Plebeus votarem, os patrícios e os clientes já tinham alcançado maioria. Então, como era uma votação por maioria e não por percentual, então as demandas dos plebeus elas não eram atendidas. Além disso, muitos plebeus em geral, pequenos proprietários rurais, eram convocados para as guerras em plena época de plantio ou colheita, e ao voltar da guerra viam-se obrigados a contrair empréstimos usando sua propriedade como garantia. Então já não tem participação política. E ainda no momento de guerra ele serve como força militar, e justamente no momento em que ele precisava de cuidar de seu plantio para sua subsistência e o pagamento de tributos, então ele ficava impedido. Mas quando ele voltava da guerra, o Estado queria arrecadar os impostos de um jeito ou de outro. E conforme a lei, os plebeus que não conseguissem pagar as suas dívidas e resgatar as hipotecas perdiam suas propriedades e sua liberdade, tornando-se escravos. Então você vê que é um sistema de total interesse da elite, tá? Para que esse plebeu ele nunca tivesse voz ativa no Senado. Já os plebeus mais ricos estavam descontentes por não terem acesso à magistratura, pelo fato de ser plebeu, e por serem proibidos de se casarem com os patrícios. Ou seja, um cara que ele era membro da plebe,
ele não poderia se casar com a moça que fosse da área dos patrícios, porque ele teria uma ascensão social, né, pelo casamento, então pelo consorte, então isso não era permitido que ele ascendesse socialmente. Era como se o seu nascimento já determinasse quem você seria na sociedade. Você não tinha a oportunidade de ascender socialmente. Era visível a desigualdade entre patrícios e plebeus até na guerra. Após uma vitória romana, ocorria a divisão dos bens retirados dos inimigos, né? Lembrando que o ato de pilhagem e a divisão dos espólios de guerra, que incluía também escravos e terras, não tinha uma divisão igualitária. A divisão dos espólios era feita de acordo com a posse de armas. E como os patrícios detinham as melhores armas, o melhor armamento, ficava com a maior parte dos espólios, né? Então os plebeus, na maioria das vezes, eles não tinham nem condições de comprar armas, mas mesmo assim eles iam para a guerra. E na hora da divisão dos bens, dos espólios, isso era levado em conta. O descontentamento da plebe transformou-se em rebelião e resultou em mudanças na organização política de Roma e na conquista de direito político por parte do plebeu. Em 450 a.C., foram publicadas as Leis das 12 Tábuas, fixando por escrito vários direitos reivindicados pelos plebeus. Esse primeiro código de leis em Roma regulava os direitos de família e de propriedade, além de crimes como homicídio e roubo. É muito importante frisar essa questão, uma lei fixada por escrito, porque as leis, quando elas iam para votação em assembleia, elas eram ditas, elas eram faladas, elas não eram registradas. Então já ficava no subconsciente da população aquela lei. E os plebeus, quando conquistam o direito público, eles fazem que aquilo fosse escrito para que não fosse esquecido de propósito, né? Então, se em algum momento as leis conquistada pela plebe ela fosse negligenciada, eles teriam aquilo registrado para mostrar, tá? As primeiras leis escritas de Roma, porém, reafirmaram a submissão das mulheres e dos escravos e a proibição do casamento entre patrícios e plebeus. Eles conquistam direitos, mas ainda não existe a ascensão social. Somente após muitos anos de luta, as principais reivindicações do plebeu, como o acesso à magistratura, foram atendidos. Então, é um processo longo de muitos anos, até que eles tivessem de fato representação política, que era, que era exercida quando você ascendia à magistratura, né? Que eram aqueles indivíduos que fiscalizavam o poder executivo. Por exemplo, eu fiz aqui uma linha do tempo mostrando as conquistas, né? E você observa de que de 490 a.C. a 286, isso daí são mais de 150 anos de espaço de tempo para que essas conquistas elas fossem alcançadas, né? Em 490 a.C., os plebeus conquistaram o direito de eleger um magistrado para defender os seus interesses no tribunal da plebe. Em 450, patrícios e plebeus redigem a Lei das 12 Tábuas, que regulavam os direitos, ou alguns deles. Em 367, os plebeus conquistam o direito de se candidatar ao cargo de cônsul. Isso foi de suma importância. 326, chega o fim da escravidão por dívida, que era uma coisa que implicava muito contra eles, que era a principal queixa, né, principalmente dos plebeus pobres. E em 286, tudo isso antes de Cristo, os plebiscitos, que eram decisões tomadas pela plebe em suas assembleias, ganharam de fato força de lei para todo o povo. Então você consegue observar que a participação da população em geral
sendo eles que têm acesso direto e aqueles que têm acesso intermediário, e é muito presente na forma romana antiga de se fazer política. Então, se em dado momento o cidadão, né, o patrício, que era considerado cidadão, ele tinha acesso à política por privilégio, o plebeu ele consegue ascender politicamente na força, na base da violência, né? Através de rebeliões e por convocações. Então, isso é muito importante, a forma de se fazer política na Roma Antiga. Que muito disso poderia ser transmitido para os dias de hoje, né? Você observa, só deixando um comentário final, que mesmo dizendo que em certas sociedades, principalmente no Brasil, o ato de se escolher um presidente é um ato democrático, mas por muitas vezes você não se sente representado, tá? Então, só o fato de se escolher um representante, seja ele presidente, senador, vereador, prefeito, enfim, só o fato de escolher um representante é um ato de democracia? Ou democracia de fato seria o cidadão, principalmente o trabalhador, aquele que não tem tanto poder aquisitivo, ele ter participação nas elaborações de leis? Eu finalizo a aula de hoje, gente, com esse questionamento, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês e até uma próxima.